Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 1 até 20, nos diz: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, e que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos e amadas irmãs, chegou o Natal. Chegou o dia tão esperado no ano. Passamos o ano, daqui a pouco já é Natal, de repente já passamos o mês de dezembro, já terminamos aquela faxina que a gente faz na casa, ou não sei, cada um com seus costumes no seu lar, mas chegou esse dia. Presentes já foram dados, ou até quem sabe ainda serão dados, mas chegou aquele momento tão especial de vivermos com nossas famílias e também a nós, com comunidade, com igreja, e assim também juntos uns com os outros. Porém, o mundo vem de um Natal um pouco diferente. Eu tenho um amigo, o pastor Cristiano Ritzmann, ele diz assim: o mundo vem de um Natal bem diferente. Um Natal de luzes, do espírito natalino, e essas coisas vão nos contagiando, e quando ver, a gente esqueceu de Jesus. O Natal que muita gente se esqueceu, nós cantamos há pouco neste hino. Amados irmãos e amadas irmãs, o Natal é Jesus. Se nós tivermos luzes, enfeites, presentes, que são coisas importantes, mas se for só isso, é qualquer coisa, menos Natal. Agora, se nós tivermos Jesus e não tivermos luzes, presentes e outras coisas, ainda é Natal, porque Jesus está no meio de nós. Queridos e queridas, o Natal é Jesus. Se o Natal não for o nascimento de Jesus, não é Natal. Não é Natal. Só é Natal quando Jesus pode ser lembrado, quando o seu nascimento pode ser lembrado e vivido dentre as nossas famílias e também entre nós como comunidade. A nossa festa pode ser a mais pomposa, se não tiver Jesus, é uma festa qualquer, mas não é Natal. E eu penso, muitas famílias, de repente, da nossa sociedade estão nessa. Num Natal de paz, de união, de coisas que sim, são importantes, mas onde Jesus não tem lugar, onde Jesus não precisa estar presente,
Onde essa história antiga de 2000 e tantos anos, deixa isso lá para trás. Vamos viver a gente. E eu fico pensando, como é que eu vou desejar um Feliz Natal para alguém sem saber aquilo que aconteceu no Natal? Imagine você e eu contarmos a história do Brasil e esquecermos de falar de Pedro Álvares Cabral. Que vergonha que a gente ia passar. É o personagem principal, é ele que descobriu o Brasil. Mas por que do Natal pode-se falar dele e se esquecer do personagem principal, que é Jesus? São coisas que nos levam a pensar. Mas afinal de contas, Natal então é Jesus? Mas para que Jesus veio? Por que Deus enviou o seu Filho a este mundo? Eu quero trazer este tema em 3 pontos. 3 pontos que nos levam a refletir por que esse menino nasceu de Maria na cidade de Belém. E o primeiro ponto diz, ele veio para nos resgatar. E a gente pode perguntar, pastor, mas nos resgatar do quê? Eu não estou me afogando. A palavra resgate, a gente pensa ela, de repente uma emergência que tem que chamar o SAMU, chamar o resgate ligeiro para socorrer aquela pessoa. Jesus veio nos resgatar, mas resgatar do quê? O que vai nos dizer a palavra de Deus? Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 10, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo me escondi. Já ouvimos esse versículo lá na confissão de pecados. Jesus veio nos resgatar de nós tentarmos ser nossos próprios deuses, a nossa imagem e semelhança. De querermos fazer as coisas por nossa própria conta, de querermos nos salvar e nos resgatar por nós mesmos. Tem uma história do pastor Alcides Yuxch, que morava aqui em Gramado, de repente alguns chegaram a conhecê-lo, não cheguei infelizmente, mas ele diz que o ser humano que tenta se resgatar sozinho, é como alguém que está afundando em uma areia movediça, vem alguém do lado de fora, estende a mão e diz, deixa eu te puxar para fora, e aquela pessoa diz, não, eu me puxo para fora pelos meus cabelos. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Não conseguimos nos resgatar a nós mesmos. Nós não tínhamos possibilidades de nos salvarmos a nós mesmos. Nós não nos bastamos. Deus envia dilúvio, recomeça, mas o ser humano continua desobediente. Deus envia 10 leis, nós continuamos desobedientes. A nossa Constituição tem, se eu não me engano, 245 artigos, mas nós continuamos desobedientes. Precisávamos ser resgatados. Algo precisava ser feito, porque Deus, no seu amor, não queria ficar afastado de nós. Não queria que nós fôssemos nossos próprios deuses. Queria estar em relacionamento conosco. Porque nós, como eu já disse na confissão de pecados, tínhamos medo de Deus. Nos escondemos de Deus. Porque Ele descobriu quem nós somos, pessoas que falham. Para isso, Jesus é enviado pelo Pai ao mundo. Tem um pastor norte-americano chamado Timothy Keller, que eu tenho lido bastante, que diz assim, desde o Éden vivemos em um mundo repleto de sofrimento, doenças, pobreza, racismo, desastres naturais, guerras, envelhecimento e morte. Sim, isso acontece, só que isso aqui não é o problema principal. Isso aqui é sintoma de algo que está por trás, que se chama pecado. Eu não sei se você sabia, mas a palavra hebraica para pecado significa errar o alvo. A gente tem um alvo, vamos pegar um caminho a seguir, e quando nós saímos desse caminho, isso se chama pecado. Ou um alvo, por exemplo, de tiro ao alvo. Quando a gente erra bem para longe, isso os hebreus chamam de pecado. Deus tinha um alvo para nós, que nós o servisse, que nós possamos ser filhos de Deus, mas continuamente nós erramos o alvo. Algo precisava ser feito. Davi, lá no Salmo 51, nos diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Eu e você já nascemos em erros. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E 1 João 1 nos diz que aquele que disser que não tem pecado, está mentindo. É a nossa condição, pecadores desde Adão e Eva. Por sermos descendentes de Adão, e algo precisava ser feito. Por isso Deus envia salvação
a nós. E para que então Jesus é enviado ao mundo? Vai nos dizer a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 1,10, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra do quê? Ira vindoura. Algo que nós, de repente, tocamos bem pouco nas nossas igrejas. Que sim, Deus é um Deus de amor, mas pode ser também um Deus irado. Mas não precisamos passar pela ira de Deus, se confiamos nesse menino que cresceu, que morreu na cruz, que ressuscitou, chamado Jesus Cristo. Ele nos livra da ira vindoura. Primeiro ponto, ele veio para nos resgatar. Segundo ponto, ele veio para nos reconectar. Porque o Wi-Fi não ligava mais, o 3G, o 4G não conectava mais. A gente tentava chegar a Deus pelas nossas maneiras humanas de chegar a Deus, e nada era bom o suficiente. O que o ser humano fez para chegar a Deus? Construiu uma torre. Aí nós vamos ser tão grandes e vamos chegar lá em cima onde Deus está. Maneiras humanas de ser como Deus. Estávamos desligados de Deus, e por mais que a gente tentasse humanamente ligar de novo, conectar de novo, nada conectava para que pudéssemos estar num relacionamento novamente com Deus. E Ele é Deus Pai. E os filhos não conseguiam mais se relacionar com o Pai. Pensa isso. Estava desligado, desplugado, fora da tomada, não conectava, não funcionava. Mas Jesus veio para nos reconectar. E isso diz respeito à nossa condição de vida, vai nos dizer a palavra de Deus. Lá em 1 João 3,14, já passamos da morte para a vida. Se nós cremos em Jesus e o confessamos como nosso Senhor e Salvador, estamos na condição de conectados com Deus. Mas se não passamos da morte para a vida, então estamos ainda desconectados. E precisamos ser plugados. Vai nos dizer a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 6. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. De estar ligado, de estar junto. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Tira o ramo da videira para ver o que acontece. Vai morrer. O conteúdo não é mais passado adiante. Morre. Por isso Jesus veio. Estávamos desligados, ameaça de morte. Mas Deus veio, Jesus veio, para nos reconectar, ligar de novo, nos fazer próximos novamente de seu Pai. Mais uma vez, recorro ao pastor norte-americano Tim Keller, ele diz assim: é como se Deus tivesse olhado para o mundo que havia criado, tivesse visto nossa perdição e assim sentido pena do seu povo. Então colocou a si mesmo na história humana como personagem principal. A segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, veio ao mundo como homem, Jesus Cristo. Para isso Jesus veio, para nos religar, reconectar. Estávamos desligados. Para isso Deus enviou o seu Filho. E o terceiro e último ponto, Jesus, ele veio para morrer na cruz. E tem uma imagem que eu gosto bastante, é a imagem que estava também na divulgação. Essa imagem mostra a manjedoura sobreposta pela sombra da cruz. Porque sim, por mais trágico que possa parecer a nós diante dos nossos olhos humanos e da nossa razão humana, da nossa inteligência humana, esse menino nasceu em Belém para morrer na cruz por mim e por você. Não morreu na cruz porque era um revolucionário. Não morreu na cruz porque enfrentou o sistema. Não. Morreu na cruz porque essa era a missão dele. Nas versões da Bíblia de Almeida, se vocês abrirem em casa em João 3,
lá vai dizer a missão do Filho. Essa é a palavra que João Ferreira de Almeida colocou como título. E vai dizer o texto, o versículo que nós conhecemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo o que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Deu para isso. Deu para que ele morresse por mim e por você. Dizia o cartaz do tema de hoje: o menino e a sua missão. A missão dele foi a cruz. E João Batista, a primeira coisa que ele diz quando ele vê Jesus, lá no capítulo 1 de João, verso 29, nos diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira vez que João Batista vê Jesus, é isso que ele diz: está ali o Cordeiro, sem pecado, sem mácula, perfeito, que há de ser sacrificado por nós, pelos nossos erros. Não precisa-se mais ir ao templo anualmente, entregar ao sacerdote um cordeiro para ser sacrificado no altar. Agora Deus ofereceu um sacrifício, válido para todos os tempos. É para isso que Jesus veio. Deus se encarna, nasce em Belém, se revela a nós para que pudéssemos reconhecê-lo como fonte do amor divino. Além disso, ele nasceu em Belém para depois nos substituir e morrer na cruz em nosso lugar. Essa palavra ali, substituir, é muito importante. Porque nós sabemos que quem era somos nós. Eu também tenho pecados, o pastor também peca. E como peca? Deus tenha piedade também dos pastores, de todos nós. Mas como é bom saber, Jesus morreu também por mim. Em vez de eu ser pregado naquela cruz, ele se ofereceu por mim. Uma vez eu recebi no WhatsApp uma imagem que dizia assim, vinha uma pergunta: você já recebeu alguma prova de amor? E a outra pessoa respondia: sim, ele morreu na cruz por mim. A maior prova de amor que a humanidade já viu foi Deus indo para a cruz, morrer no nosso lugar. Queridos e queridas, vai nos dizer a palavra de Deus, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É para isso que ele veio. Uma vez só precisava morrer, para que você e eu tivéssemos a salvação. Jesus veio para morrer na cruz, e isso não é motivo de tristeza, mas de alegria. É assim que Deus comprou a nossa salvação. É por causa dele que podemos comemorar o Natal, a salvação e a comunhão. Queridos e queridas, se a nossa comemoração não lembrar que Jesus veio para nos 1. Resgatar da ira, 2. Nos reconectar ao Pai, e 3. Morrer por nós, o Natal poderá ser qualquer festa pagã, mas não uma festa verdadeiramente natalina, uma festa verdadeiramente cristã. É isso que nós lembramos no Natal. Por que isso? Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, não lembraríamos do dia do seu nascimento por 2020 anos. Milhões de pessoas passaram pela terra. Por que dele a gente lembra todo ano? Por que os outros não? Porque algo é diferente, e bem diferente. Ele morreu na cruz e ressuscitou. O dia do nascimento dele não seria lembrado se ele não tivesse feito isso. Seria mais uma pessoa com datas esquecidas da história da humanidade. Mas porque ele foi para a cruz e por ele ter ressuscitado, a gente comemora também o nascimento. Porque ele nasceu. Ele vem para nos salvar. Pastor, o que a gente faz com isso? De repente a gente vem hoje à noite pensando, vamos lá escutar uma mensagem de amor, de alegria, de união. Hoje não. Mas porque é preciso dizer isso. É preciso lembrar disso. Que essa era a missão de Jesus. Mas o que fazer com isso? Façamos como o texto que nós lemos lá de Lucas 2. Olha o que vai nos dizer. Lucas 2,17, os pastores vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. O que fazer? Divulgar. Não ter vergonha do Evangelho.
Anunciar o nascimento de Jesus é a salvação. Divulgar, Deus desceu a nós, Ele estava no andar de cima, pegou o elevador e nasceu, fez-se gente como eu e você. Divulgar isso, sem medo, sem ter vergonha, porque é uma alegria, é uma boa notícia. Propagar isso com alegria. O que mais vai acontecer? O que mais aconteceu naquela noite que nós podemos fazer, após tudo o que ouvimos? Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. O que podemos fazer? Nos admirarmos. Alegria nos olhos. Nasceu Jesus. Admiração por essa criança que nasce em Belém. Mas podemos também aprender com Maria. Olha o que Maria fez. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Porque ninguém pode dar o que não tem. Guardar essas palavras aqui dentro. Meditar nelas. Pensar nelas. Ele é nossa salvação, Ele é nosso Senhor. Veio nos resgatar, nos reconectar, veio morrer na cruz. Meditar sobre isso. E por último, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Após tudo que ouvimos, nossa última tarefa é o glorificar e o louvar. Assim como fizeram aqueles anjos que disseram glória a Deus às maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amados irmãos, amadas irmãs, isso é o Natal. Isso é o Natal. É assim que Deus vem a nós. Que Ele possa abençoar sua família. As comemorações, acredito eu, em grande medida já passaram, mas que Ele possa continuar presente nesse final de ano que nós temos agora, e que Ele possa estar bem presente no ano novo também, que vai se iniciar. Lembre disso. Resgatar, reconectar, morrer na cruz. É para isso que essa criança nasceu em Belém, e isso é motivo de alegria, porque Ele é a nossa salvação. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Em resposta ao que ouvimos, convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, e assim dizemos juntos e juntas: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.